seja F, olha aqui, ó, seja F de R em R, a função dada por F de x igual a, olha aqui, ó, x2 menos 4 dividido por x menos 2, se o x é diferente de 2, tá certo? E é igual a 6 se o x é igual a 2. Ó, eu dou esse exemplo, mas veja bem, ó, tá? Veja bem, ó, olha aqui como isso aqui tem muita informação, isso aqui pode ser simplificado. Isso aqui pode ser simplificado pelo seguinte, ó. Dado x diferente de 2, dado x real diferente de 2, quem é x2 menos 4 sobre x menos 2? Quem é? É x menos 2. 2 dividido por quem? Isso aqui é quanto? Para todo x diferente de 2, x mais 2. Daí, dado x real, quem é f de x? Se não essa função aqui, é x mais 2. Se x é diferente de 2, e é 6 se x é igual a 2. Não é não? Então, expressão. Então eu vou trabalhar com isso aqui, não vou trabalhar com isso. Correto? Entendido? Sim. Para que eu vou trabalhar com algo mais complicado, se eu posso trabalhar com algo simples? Ó, então vamos a algumas conclusões. A primeira pergunta que salta aos olhos é se a função é contínua no 2. Então veja, tens 2 está onde? Está no domínio da F. Claro, o domínio da F é os reais. 2 está no domínio da F. O domínio está explícito, desculpa, o domínio está explícito. 2 está no domínio da F. Pergunta, quem é F de 2? Quem é? 6. F de 2 é quanto? 6. De 2 é 6. E eu pergunto a vocês, quem é o limite de F de x com x tendendo a 2? É o limite com x tendendo a 2. Se o x está tendendo a 2, o x é o quê? Diferente de 2. Portanto, quem é f de x? X mais 2. Aquela história. O limite de uma função num ponto depende somente dos valores da função na vizinhança aberta e estrita desse ponto. Tá? Em qualquer vizinhança aberta e estrita de 2, a função f é igual a x mais 2. Ou seja, essas duas funções coincidem. Então, se uma delas tem limite, a outra também terá. E os limites serão iguais. E eu estou trabalhando com a hipótese que essa tem limite. Mas essa tem limite. Qual é o limite? 4. Que é diferente de quem? De f de 2. Logo, a função f não é contínua no 2. Assim, f não é o quê? Contínua onde? Contínua no 2. Então, essa minha função f ela não é contínua no 2. Tá? Agora, observe o seguinte, ó. Se você pega um número p diferente de 2, p está no domínio da f, p está no domínio da f, tá certo? Claro que tá, está no domínio da f.
Quem é f de p? Quem é? É p mais 2. Presta atenção. F de p é p mais 2. E eu te pergunto, quem é o limite com x tendendo a p de f de x? Isso é o limite com x tendendo a p de quem? X mais 2. Por que que é? Você conseguiria justificar isso aqui de maneira bem simples? Por que que o limite de f de x com x tendendo a p é limite de x mais 2 com p diferente de 2? Hã? Não, calma lá. Ó. Você prestou atenção no que você disse? Se P a única coisa que você pode concluir aí é o seguinte: se P é diferente de 2, f de P é P mais 2. Mas quando eu estou fazendo esse limite, o x não é P, o x é diferente de P. E a pergunta é, por que que eu posso escrever isso aqui com x tendendo a P? Por uma razão muito simples. Olha um desenho. Olha um desenho. Olha um desenho. Está aqui o 2. Admita que o P está aqui. O P está diferente de 2. O P é diferente de 2. Ora, se eu pegar essa vizinhança aberta e estrita de P, quem é f de x para x dentro dessa vizinhança? X mais 2. Então, dentro dessa vizinhança aberta e estrita de P, f de x é x mais 2, porque essa vizinhança não contém o 2. Logo, os limites são iguais. Logo, se uma tem limite, a outra também tem e os limites são iguais. É mais do que isso. Se uma tem limite, a outra também tem e os limites são iguais. Então, na hipótese dessa ter limite, o limite dessa é o limite dessa aqui. Os limites são iguais. Mas o limite dessa eu sei quanto é. Quanto é? P mais 2. É igual a f de P. Que é igual a f de P. Entendeu? Um outro argumento que você pode usar é o seguinte, ora, se o x está tendendo a P, x está próximo de P. Então eu posso assumir o quê? Que x é diferente de 2. E se o x é diferente de 2, f de x é x mais 2. Mas em essência é a proposição lá. Tá? Então, acabou-se isso aqui. Conclusão. Conclusão. O que é que isso diz? Isso diz que a f é o quê? É contínua em P. Mas eu já estou de partida assumindo que o P é diferente de 2. Então a f é contínua em todo número real diferente de 2. Ela não é contínua no 2. Tá certo? Ela não é contínua no 2. Mas ela é contínua em todo número real que é diferente de 2. Observe esse exemplo. Esse exemplo aqui. Seja f de R em R a função dada por f de x igual a x3 menos 1 sobre x menos 1, se o x é diferente de 1, e é igual a 3, se o x é igual a 1. Tá? Então, a primeira coisa a observar, eu prefiro observar o seguinte, ó. Dado x diferente de 1, quem é x3 menos 1 sobre x menos 1? Isso é igual a quê? A x menos 1 vezes x2 mais x mais 1 sobre x menos 1, certo? Fatoração, porque x é a terceira, menos 1 é a terceira.
Ok? Mas quem é isso? Para x diferente de 1. É x2 mais x mais 1. Daí, morreu. Morreu o seguinte. Quem é f de x? Daí, dado x real, quem é f de x? É x ao quadrado mais x mais 1. Se x diferente de 1. E é 3 se x é igual a 1. Tá? Agora veja bem. Tens 1 pertence ao domínio de f. Quem é f de 1? É 3. E, vamos lá. Quem é o limite de f de x com x tendendo a 1? Isso é o limite. O x está tendendo a 1, então o x é diferente de 1. Então o f de x é x ao quadrado mais x mais 1. E o limite disso é 3, que é o f de 1. Logo, a f é contínua no 1. Logo, a f é contínua em 1. Porque assim, professor, você podia expressar f de x só com a primeira lei de formação, que era válida para Ah, exatamente. Exatamente. Você podia chegar e dizer que f de x é x ao quadrado mais x mais 1. Pode? Podia não. Pode. Tá? Tá bom? Mas aí, tá? Outra coisa. Dado P diferente de 1, tem isso aqui. P pertence ao domínio da f e quem é limite de f de x com x tendendo a P? Isso é o limite com x tendendo a P. É o mesmo argumento, ó. Se o x está tendendo a P, o x está próximo de P. Como o P é diferente de 1, eu posso assumir que o x é diferente de 1. Ou seja, tá, então isso vai ser o limite de quem? De 2 mais x mais 1. Ou de outro modo, eu acho mais interessante. É aquela história, né? Aqui a reta numérica. Isso que eu enunciei é uma justificativa. Está aqui o 1, está aqui o P. Então, se o P está aqui, eu consigo uma vizinhança aberta e estrita de P que não intersecta o 1. E, portanto, nessa vizinhança aberta e estrita de P, f de x é isso aqui. Polinômio a f coincide. Então, uma tendo um limite, a outra também terá e os limites são iguais. Tá certo? Usa isso ou usa uma coisa como eu falei antes, né? Então, isso aqui é quem? Qual é o limite de uma função polinomial num ponto? É o valor da função polinomial nesse ponto. Ou seja, isso é o quê? P2 mais P mais 1, que é igual a f de P. Logo, a função f, ela é o quê? Contínua em P. Ou seja, ela é contínua, essa função f, ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Tá? Contínua em todos os pontos do seu domínio. Agora, veja o seguinte, ó. Vou dar uma definição. Não, vou deixar isso aqui. Deixa assim. Você. Tá aqui o P. Uma vizinhança aqui. Aberta e estrita de P, que não contém. Definição. Ah, sim. Definição. Que vai ficar para a encerra. Definição. Sejam F sejam F
uma função e A um subconjunto de R, tá? Nós dizemos que F é contínuo em A. Nós dizemos que F é contínua em A quando F é contínua em P, qualquer que seja P pertencente ao conjunto A, tá? E outra definição. Ou seja, você diz que uma função é contínua num conjunto quando ela é contínua em todos os pontos desse conjunto. Sejam, tá? Olha, dizer que uma função é contínua num conjunto, sim, vamos ver aqui. Eu só posso fazer menção a isso. Sejam F uma função. Seja ou não. Seja F uma função. Nós dizemos que F é contínua, simplesmente isso. Dizemos que F é contínua quando F é contínua em P, qualquer que seja P no domínio da função. Em outras palavras, nós dizemos que uma função é contínua quando ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Observe o seguinte, se eu digo que uma função é contínua no conjunto A, eu já estou dizendo que A está contido no domínio da função. Porque se a F é contínua em P, qualquer que seja o P pertencente a A, o P tem que pertencer ao domínio da F, qualquer que seja o P pertencente a A. Tá? E tem uma diferença sutil aqui que dá para pensar. Dizer que uma função é contínua no conjunto, tá? Não é dizer que a restrição da F a esse conjunto seja uma função contínua. Porque a restrição de uma função a um conjunto